Queridos irmãos, um bom dia, bom início de semana. Hoje, 15 de maio, segunda-feira, da sexta semana do tempo pascal. Estamos aí concluindo praticamente esse tempo forte do tempo da Páscoa, o tempo da ressurreição, e nos preparando para viver a grande novena de Pentecostes da nossa igreja, nessa preparação da descida do Espírito Santo. Então, nada melhor que bem preparar o nosso coração com a liturgia da igreja, e desde já eu quero fazer um grande convite a você. Nessa quinta-feira nós iniciamos a nossa novena aqui no nosso canal YouTube, na nossa Web TV. Cada noite teremos um tema a ser trabalhado, partilhado, para preparar bem a grande vigília dessa descida do Espírito Santo. Então eu convido você a acompanhar conosco através do nosso canal, mas também a divulgar, a enviar essa novena para várias pessoas que desejam ardentemente viver esse tempo de graça, que é essa vinda do Espírito Santo. Então, iniciar bem essa semana, com a liturgia da igreja, através das leituras, já preparando bem o nosso coração. E a leitura de hoje que a igreja nos oferece é dos Atos dos Apóstolos. Tendo embarcado em Troade, seguimos em linha reta para Samotrácia. De lá, no dia seguinte, para Neápolis, de onde partimos para Filipos, cidade principal daquela região da Macedônia, e também colônia romana. Passamos nessa cidade alguns dias. Quando chegou o sábado, saímos fora da porta a um lugar junto ao rio, onde parecia-nos haver oração. Sentados, começamos a falar às mulheres que se tinham reunido. Uma delas, chamada Lídia, negociante de púrpura da cidade de Tiatira e adoradora de Deus, escutava-nos. O Senhor lhe abrira o coração para que ela atendesse ao que Paulo dizia. Tendo sido batizada, ela e os de sua casa fez-nos este pedido: se me considerais fiel ao Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa, e forçou-nos a aceitar. Então a gente continua esse percurso de Paulo, a sua caminhada, as suas viagens que ele tem feito ao longo de todas essas semanas. As leituras têm nos apresentado esse caminho de evangelização de Paulo, e ele não só evangeliza sozinho, a gente viu o percurso dele com Barnabé, mas também ele que vai aqui junto com os outros discípulos, os outros apóstolos, continuar esse percurso, e ele que vai saindo de uma cidade a outra. E o que nós percebemos é que a palavra de Deus, como diz o próprio São Paulo, ela não é acorrentada. Ele chegando a este lugar junto ao rio, a primeira coisa que ele vai fazer é começar a pregar àquele povo que estava ali reunido. E dessa vez eram as mulheres que estavam ali reunidas e sentadas para escutar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela toca a todos aqueles que se colocam em disposição a escutar. E aqui foi uma mulher, Lídia, uma negociante de púrpura, que estava naquela cidade lá de Tiatira e que foi interpelada pela palavra de Paulo quando ele anunciava, ao ponto que ela vai pedir de ser batizada e faz questão de convidá-los para a sua casa. Então, não devemos ter medo de anunciar a palavra. O Senhor toca os corações daqueles que Ele quer. Então, certamente tinham várias mulheres, mas uma delas foi interpelada, foi evangelizada pelo anúncio, quando ele vai justamente pregar essa vinda de Jesus no meio daquele povo. E ela, que de fato se sente interpelada, que pede para viver esse batismo, ela vai perguntar, se me consideras fiel ao Senhor, vinde hospedar-me em minha casa, e forçou-nos a aceitar. Então, a evangelização que não só permaneceu ali naquele lugar, mas ela faz questão de que também leve para a sua casa a palavra de Deus. Então, não tenhamos medo nessa semana de sermos verdadeiros anunciadores aonde nós estejamos, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa comunidade, até mesmo na rua, onde nós encontramos as pessoas que têm sede da palavra de Deus. O salmo de hoje é o Salmo 149. Aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo, seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegrem-se, Israel, com aquele que o fez. Os filhos de Sião festejam o seu rei. Louvem seu nome com danças, toquem para ele cítara e tambor. Sim, pois o Senhor gosta do seu povo e adorna os pobres com salvação. Que os fiéis exultem de alegria e do seu lugar cantem com júbilo, com exaltações a Deus na garganta. É uma honra para todos os seus fiéis. Então, a gente vê aqui o salmista que nos convida a esse louvor dos filhos de Deus, o louvor dos cristãos, que vai reconhecer as maravilhas do Senhor e que vai cantar esse cântico novo. Somos convidados a entoarmos o nosso salmo, o nosso louvor, o nosso canto de gratidão, e aqui o salmista ele vai ilustrar
De diversas formas nós podemos louvar o Senhor, com danças, tocando cítara, tambor, violão, guitarra, teclado, seja qual for o instrumento que o Senhor, né, nos dá como dom, nos dá você como dom. Aqui não importa o tipo de instrumento, mas o desejo do nosso coração de glorificarmos a Deus, de reconhecer, né, com júbilo, com alegria, a bondade, o amor e a misericórdia de Deus que nos alcança todos os dias. O evangelho de hoje de São João. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunhos, porque estáis comigo desde o princípio. Digo-vos isto para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e mais ainda, virá a hora em que aquele que vos matar julgará realizar um ato de culto a Deus. E isso farão porque não reconhecerão o Pai nem a mim. Mas eu vos digo tais coisas para que, ao chegar a sua hora, vos lembreis de que eu vos havia dito. Então, a continuação, né, do Evangelho, a semana inteira a gente estava trabalhando no Evangelho de São João, capítulo 14 e 15, e dessa vez é a promessa que João vai nos dizer, né, quando vier o Paráclito que vos enviarei de junto do Pai. Então, João que vai trazer essa profecia de Jesus, dessa vinda do Espírito Santo. Então, já iniciando a semana, nos lembrando que o Paráclito virá, né, o Espírito Santo virá, para nos ajudar a sermos testemunhas, né, da misericórdia de Deus, da sua ressurreição no meio de nós. E depois ele vai lembrar que todos nós devemos ser testemunhas, não só aqueles que receberão o Espírito Santo, mas aqueles que caminharam e que caminham com o Senhor, são chamados a ser testemunha dessa ressurreição e desse amor do Senhor. E ele vai lembrar, né, não vos escandalizei, sabemos que seremos perseguidos, que haverá perseguições na igreja. E é interessante porque que ele vai dizer, né, alguns virá a hora em que aqueles que vos matar julgará realizar um ato de culto a Deus. Isso aqui nos remete um pouco, né, todos os atentados terroristas, aqueles que muitas vezes querem cometer atentados em nome de Deus. E de fato isso já estava na palavra, né, muitos que irão viver situações dizendo que é em nome do Senhor, que por ali eles estão, e que nós devemos rezar por esses que muitas vezes são desconhecedores dessa vida, dessa ressurreição do Senhor, desse amor que Deus teve com cada um de nós. Então, rezemos de verdade nesse dia, pedindo que o Espírito Santo, ele que é o que nos dá o dom do discernimento, não é para discernir entre o bem e o mal, mas para discernir de fato o que é a vontade de Deus. Discernir entre o bem e o mal é fácil, né? É uma escolha. Eu escolho o bem ou eu escolho o mal. Mas discernimento é muito mais do que isso. O discernimento é exatamente discernir qual é a vontade de Deus. Entre o bom e o melhor, entre o momento oportuno e inoportuno e diversas situações. Então, peçamos esse Paráclito, né? Esse espírito de força, de discernimento, de escuta, para vivermos bem essa semana preparando o nosso coração. Hoje também a Igreja nos traz no ofício das leituras, através da leitura patrística, o tratado sobre a Trindade de Dídimo de Alexandria, cujo tema é o Espírito Santo nos renova pelo batismo. O Espírito Santo, que é Deus, juntamente com o Pai e o Filho, nos renova pelo batismo. E do nosso estado de imperfeição, ele reentrega-nos pela beleza primitiva. Torna-nos de tal forma repletos de sua graça, que não podemos admitir em nós qualquer coisa que não deva ser desejada. Além disso, liberta-nos do pecado e da morte. E de terrenos que somos, quer dizer, feitos do pó da terra, nos faz espirituais, participantes da glória divina, filhos e herdeiros de Deus Pai. Faz-nos ainda conformes à imagem do Filho, seus co-herdeiros e irmãos, destinados a ser um dia glorificado e a reinar com ele. Em vez da terra, dai-nos de novo o céu. Abre-nos generosamente as portas do paraíso, honra-nos mais do que os próprios anjos. E com as águas divinas do batismo, apaga as imensas e inextinguíveis chamas do inferno. Os homens são concebidos duas vezes, uma corporalmente, a outra pelo Divino Espírito. Acerca de um e de outro nascimento, escreveram muito bem os autores sagrados. Citarei o nome e a doutrina dele. João diz: a todos que o recebem, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade
da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo. Então, peçamos nesse dia a graça de sermos todos renovados pelo Espírito Santo, de vivermos essa graça do batismo, cujo tema diz, né? O Espírito Santo renova-nos pelo batismo. Peçamos esse batismo do Espírito Santo sobre cada um de nós, para sermos todos inflamados, né, pelo Espírito Santo, para vivermos bem toda a graça que o Senhor deseja para cada um de nós, tudo aquilo que somos chamados a viver na nossa vida, que não podemos viver sozinhos, mas precisamos dessa força do alto. Então, tenhamos uma bela semana, desejosos, ardentes dessa vinda do Espírito Santo sobre cada um. Que Deus os abençoe.